Shabbat Shalom a todos. Nós estamos na Parashá Noah, em português Noé, né? Segunda porção semanal do ano 5.784 do ano de 2023. Essa Parashá é de Gênesis 6:9 a 11:32, a Haftará, que é a porção dos profetas, é Isaías 54:1 a 55:1. E a porção do Berit Hadashá, Nova Aliança, é Mateus 3:1 a 4:25. Eu quero comentar um pouco sobre a Haftará hoje. Não sei nem se é um pouco ou se é muito, mas eu quero comentar sobre a Haftará, não sobre toda ela, mas uma porção dela. Quero falar do convite feito por Deus para que tem sede. E neste convite é anunciado que as riquezas da terra, acumuladas pelo homem como dinheiro, ouro, prata, e até hoje em dia Bitcoin, né? E etc., não tem valor nenhum. E este convite é feito a toda a humanidade sem distinção. E esse convite está lá em Isaías 55:1, que diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Se você prestou atenção, esse convite tem 3 elementos: água, vinho e leite. Não é? E o portador deste convite, que Deus faz para a humanidade, obviamente, é seu filho Yeshua. Então, ele é o portador da água, do vinho e do leite. Porque se ele está fazendo o convite, a água deste convite, Yeshua primeiro nos ensina que não é esta água natural que bebemos todo dia. Ele fala isso lá em João 4:13. Replicou-lhe Yeshua: todo que beber desta água tornará a ter sede. Essa água que ele está falando porque ele estava conversando com aquela mulher em Samaria, que foi pegar a água no poço. Ele está dizendo para ela que essa água natural aí, se você beber, você vai tornar a ter sede. E ele proclama esta água do convite, tanto individualmente para uma pessoa, quando ele fala com essa mulher em Samaria, veja em João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E ele também proclama essa água publicamente, não é? Essa água do convite, no último dia de festa de Sukkot, lá em João 7,37. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e proclamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas para beber da água deste convite de Deus tem um porém. Você precisa crer que Yeshua é de fato o que as Escrituras dizem que ele é, não é? E se assim você crê, quando você beber desta água do convite, não só descedentará a sua sede, mas ela se multiplicará e se tornará um rio de águas vivas no seu interior. Veja em João 7,38. Ele mesmo diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Não é crer como um bom moço, um bom exemplo, um bom rapaz, um médico dos médicos, advogado dos advogados. É crer como a Bíblia diz. O que ele fala dele mesmo? Ele é o quê? O Filho do Deus Altíssimo, o Mashiach, o Rei de Israel. E sabe como você vê se foi gerado em você esse rio de água viva? Sua boca passa a ser manancial
de vida. Quer ver? Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, porém a boca dos ímpios esconde a violência. Olha aí. Em Provérbios fala sobre isso. Você passa a falar de vida, como Isaías falou. Veja em Isaías 12, de 1 a 6. Dirá, pois, naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tenha irado contra mim, a tua ira se retirou e tu me confortaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e é o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Portanto, com alegria tirarei água das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra, exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Quando a gente tem a água da salvação em nós, nós proclamamos essas maravilhas, nós cantamos e nos alegramos, ainda que a terra esteja cheia de tristeza. E Yeshua nos revela que água é esta deste convite. Veja em João 7,39. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Yeshua ainda não tinha sido glorificado. E sobre o derramamento desta água para nos dessedentar, foi várias vezes anunciada por Deus a Israel, por meio de seus profetas. Veja Isaías 44, de 3 a 5. Porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes de água. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Tal ou não está acontecendo isso? Não é exatamente o que está acontecendo em nossos tempos? E isso se cumpriu literalmente lá em Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso. Vento sempre traz o quê? Chuva. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E, consequentemente, quando bebemos dessas águas, nos vem alegria no Espírito, por isso o vinho está dentro desse convite. Veja no Salmo 104, de 13 a 15. Da tua alta morada rega os montes, a terra se farta do fruto das suas obras. Faze crescer a erva para os animais e a verdura para o uso do homem, de sorte que da terra tire o alimento, o vinho que alegra o seu coração e o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que lhe fortalece o coração. Inclusive, quando Deus derramou esta água sobre o sedento em Shavuot, a alegria e o gozo dos corações foi tão grande que muitos pensaram que os discípulos de Yeshua estavam o quê? Embriagados de vinhos. Está vendo? Olha lá, Atos 2, de 12 a 17. E todos pasmavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros. O que quer dizer isso?
e outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Maravilhoso, né? E o terceiro elemento do convite é o leite. É este que dá sustento e crescimento saudável quando ainda somos recém-nascidos no Espírito. Veja o que está escrito em 1 Pedro 2, de 1 a 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, e inveja e toda maledicência, desejai como menino recém-nascido o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Assim como o bebê de colo precisa do leite da mãe para crescer, nós que somos bebês espirituais precisamos do verdadeiro leite espiritual, do puro leite espiritual, para que nós possamos crescer para a salvação. E assim, bebendo deste leite puro espiritual, passamos a crescer e, amadurecendo, venhamos a nos alimentar de alimento mais sólido. Não é assim que acontece com o bebê? Não é? Assim também somos nós quando somos meninos espirituais. E possamos comer do verdadeiro pão que desceu do céu, como proclama Yeshua em João 6, 31 a 35. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhe Yeshua: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Yeshua: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então ele tem o leite, o vinho e o alimento sólido também, e a água. Então Yeshua continua dizendo: quem crê no que ele está falando tem a vida eterna. Veja em João 6, 47 a 50. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Olha que coisa tremenda. E Yeshua nos revela claramente qual é o pão e a bebida que ele tem, que ele nos dará. Veja em João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão que devemos comer é a carne de Yeshua. Esse discurso foi o quê? Chocante. Imagina você lá na sinagoga de Cafarnaum, sentado ouvindo aquele rapaz falar para você que ele vai dar a carne dele para você comer e o sangue dele para você beber. Foi ou não foi chocante? Como é que você se sentiria? Você ia embora, né? É isso que ele queria mesmo, porque aquele que não crê vai embora. O pão que devemos comer é a carne de Yeshua. Discurso chocante. Inclusive, quem ouviu ficou chocado. Veja em João 6,52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Gente, é porque nós não estamos lá. Mas deve ter sido extremamente chocante ouvir isso. Eu diria até um pouco bizarro, né?
que a pessoa que não crê deve ter pensado assim, pô, vou comer a carne desse cara e beber o sangue dele? Fala sério, muita gente virou as costas para ele por causa desse discurso. E Yeshua, ao invés de aliviar o seu discurso, ele os choca mais ainda. Veja em João 6, 53 e 58. Disse-lhe Yeshua, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Em vez de Yeshua dar uma aliviada no discurso, que o pessoal já estava chocado, ele ainda insiste, ainda aumenta, falando que tem que beber o sangue. Agora você imagina o judeu sentado na sinagoga de Cafarnaum, ouvindo que tem que beber o sangue dele. Foi chocante ou não foi? Foi chocante. Você pode imaginar o choque, o burburinho causado por esse discurso de Yeshua na sinagoga de Cafarnaum? Os outros cochichando, esse cara aí é doido. Você acredita nisso aí? Você vai beber o sangue dele? Tô fora. É ou não é? Hein? Você imagina? Eu estava escrevendo isso aqui, eu fiquei imaginando, gente. Eu entrei lá na sinagoga de Cafarnaum e fiquei pensando, meu Deus, como é que eu ia me sentir ali ouvindo aquilo? Hein? É a primeira vez que alguém fala aquilo, e dentro de uma sinagoga, a coisa deve ter sido bem chocante. Comer a carne dele e beber seu sangue? Que coisa estranha isso, sinistro. Ninguém nunca falou isso. E se você quer saber, é nesta palavra de comer sua carne e beber seu sangue é que somos santificados. Santificado é separado. Aquele que crê no que ele está falando, fica. Aquele que não crê naquilo que ele está falando, vai embora. Então é nesta palavra que somos santificados. Pois veja o que está escrito lá em Hebreus 10, 10. É nesta vontade dele, ou seja, do nosso Pai Celestial, que Yeshua morra e dê a sua carne e seu sangue, que temos sido santificados pela oferta do corpo de Yeshua HaMashiach, feito uma vez para sempre. É chocante, deve ter sido impactante, mas é a verdade. Ele deu o seu corpo por amor a nós, não é verdade? E por causa deste convite que vimos, Deus nos dá um conselho a respeito, lá em Isaías 55, de 6 a 12. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, pois com alegria sairei e em paz serei guiados. Os montes e os alteiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso é tremendo. É nessa palavra dele é que somos santificados.
de comer a sua carne e beber o seu sangue. E não preciso dizer que Yeshua, no seu primeiro milagre em Caná da Galileia, o que ele faz? Ele transforma a água em vinho. A água é o Espírito de Deus e o vinho é o sangue que ele derramou por amor a nós. Por que o vinho traz alegria? Porque o derramamento de sangue de Yeshua nos trouxe alegria, nos trouxe gozo. Ele nos deu a água que descedentou nossa sede e derramou seu sangue, sua vida por amor a nós. Veja em 1 João 5,6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Yeshua HaMashiach, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E quando Yeshua estava pregado no madeiro, o soldado cravou a lança e desceu água e sangue, vinho e o Espírito. Logo, recebemos a água, que é o Espírito de Deus, e o sangue de Yeshua derramado, que é o vinho. Pois o vinho traz alegria no coração do homem, como o derramamento de sangue de Yeshua nos trouxe a alegria da salvação e da vida eterna. E Yeshua é ou não é o portador desse grande convite de Deus para toda a humanidade? Shabbat Shalom.